Salomão foi o homem mais sábio que já viveu. Mas a sabedoria não veio naturalmente para ele. Ele fez uma oração que destravou um entendimento além de tudo o que o esforço humano poderia produzir. E essa mesma oração pode mudar a forma como você vê tudo. Pai Deus, eu venho a Ti hoje com Provérbios 2:6 ardendo em meu coração. A sabedoria de Salomão. O homem que se tornou rei quando era jovem e inexperiente. O homem que poderia ter te pedido qualquer coisa. Riqueza, poder, vida longa, vitória sobre inimigos, mas ele pediu uma coisa: entendimento, discernimento, a capacidade de ver a verdade com clareza. E tu lhe deste uma sabedoria que ainda fala conosco milhares de anos depois. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Senhor, eu preciso falar sobre a situação de Salomão, porque ele não era um líder velho e experiente quando se tornou rei. Ele era jovem. A Bíblia não informa sua idade exata, mas a maioria dos estudiosos acredita que ele provavelmente estava no final da adolescência ou no início dos 20 anos. Seu pai, Davi, havia acabado de morrer. E, de repente, Salomão era responsável por uma nação inteira, milhões de pessoas, situações políticas complexas, inimigos ao redor, conflitos internos, responsabilidades religiosas, decisões legais, desafios econômicos. E Salomão sabia de algo que a maioria dos jovens não quer admitir, pai. Ele sabia que não estava pronto. Ele sabia que não tinha o que era necessário. Ele sabia que seu próprio entendimento não era suficiente. Quando apareceste a ele em um sonho em Gibeão e disseste, peça o que quiseres que eu te darei, Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Tu estavas oferecendo a ele um cheque em branco do céu. A maioria das pessoas teria pedido riqueza, Deus, poder, uma vida longa, vitória sobre inimigos, fama, conforto, todas as coisas que tornam a vida mais fácil e agradável. Mas Salomão pediu algo diferente. Ele pediu discernimento, sabedoria para governar o teu povo, a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, um entendimento além da sua idade e experiência. E tu amaste esse pedido, Senhor. A Bíblia diz que te agradou o fato de Salomão não ter pedido coisas egoístas. Então, tu lhe deste o que ele pediu, um coração sábio e discernente, como nunca houve antes dele, nem depois dele. E como bônus, tu também lhe deste as coisas que ele não pediu: riqueza, honra, uma vida longa se ele andasse nos teus caminhos. Mas aqui está o que precisamos entender, pai. A sabedoria não foi simplesmente colocada na mente de Salomão já pronta. Sim, tu lhe deste discernimento sobrenatural. Sim, tu o abençoaste com entendimento. Mas Salomão também precisou buscar a sabedoria. Ele precisou procurá-la. Ele precisou valorizá-la acima de todas as coisas. E é disso que Provérbios 2:6 trata. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Pai, esse versículo é o fundamento de tudo o que Salomão ensinou sobre sabedoria. É o ponto de partida, a fonte, a verdade que destrava todo o resto. A sabedoria não vem apenas do intelecto humano. Ela não vem da educação, da experiência ou da inteligência natural. Essas coisas podem ajudar, mas a verdadeira sabedoria, o tipo que transforma a maneira como você vê e conduz a vida, vem de um só lugar: de ti. O Senhor dá a sabedoria. Tu és a fonte, Deus. Tu és quem concede entendimento. Tu és quem abre os olhos para ver o que realmente está acontecendo. Tu és quem dá discernimento para saber a diferença entre a verdade e o engano, entre o que é certo e o que apenas parece certo, entre a sabedoria e a tolice disfarçada de sabedoria. E isso vem da tua boca, Pai, das tuas palavras, da tua revelação, daquilo que tu falas. É por isso que Salomão passou tanto tempo ensinando as pessoas a ouvir a instrução de Deus, a prestar atenção aos seus mandamentos, a inclinar o ouvido para a sabedoria e aplicar o coração ao entendimento. Porque, se a sabedoria vem da boca de Deus, então precisamos estar ouvindo. Senhor, eu penso em como eu preciso desesperadamente de discernimento,
Todos os dias enfrento decisões. Algumas são pequenas. O que dizer em uma conversa? Como responder a uma situação? Como gastar meu tempo? Como usar meus recursos? Outras decisões são grandes. Escolhas de carreira, decisões de relacionamento, grandes mudanças de vida, compromissos financeiros. E sem a tua sabedoria, eu erro. Eu escolho o mal. Eu sigo o que parece certo, mas leva à destruição. Provérbios 14:12 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas no fim conduz à morte. Isso me assusta, Deus, porque significa que meu próprio entendimento não pode ser confiável. O que parece certo para mim pode estar completamente errado. O que parece a escolha inteligente pode ser tolice. O que parece o caminho seguro pode levar ao desastre. Eu preciso de algo além do meu próprio julgamento. Eu preciso da tua sabedoria. E Salomão entendeu isso melhor do que qualquer outro pai. Ele viu como a sabedoria humana é limitada. Ele observou pessoas tomando decisões terríveis, achando que estavam sendo inteligentes. Ele viu as consequências de viver pelos sentimentos em vez da verdade. Ele viu como as pessoas são facilmente enganadas quando confiam em seus próprios corações em vez de buscar a sabedoria de Deus. É por isso que ele escreveu tanto sobre isso, Senhor. Provérbios está cheio de instruções para adquirir sabedoria, para buscar entendimento como um tesouro escondido, para clamar por discernimento, para persegui-lo com tudo o que se tem. Salomão não estava dizendo que a sabedoria é algo bom de ter. Ele estava dizendo que ela é essencial. É questão de vida ou morte. É a diferença entre uma vida que honra a Deus e uma vida que desmorona. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Pai, isso me diz algo crucial. Se a sabedoria vem da tua boca, então eu preciso estar na tua palavra. Eu preciso estar lendo as Escrituras, meditando nelas, permitindo que elas moldem a forma como eu penso, como eu vejo, como eu decido. Porque é ali que tu falas. É ali que a tua sabedoria é revelada. É dali que fluem o conhecimento e o entendimento. Mas não se trata apenas de ler a Bíblia, Deus. Trata-se de ouvir com um coração que deseja obedecer. Salomão fala sobre isso em Provérbios 2. Ele diz que se aceitarmos as palavras de Deus e guardarmos seus mandamentos dentro de nós, se inclinarmos o ouvido para a sabedoria e aplicarmos o coração ao entendimento, se clamarmos por inteligência e levantarmos a voz por entendimento, se a buscarmos como a prata e a procurarmos como tesouros escondidos, então entenderemos o temor do Senhor e encontraremos o conhecimento de Deus. Isso é busca ativa, Pai. Isso é desespero. Isso é valorizar a sabedoria a ponto de estar disposto a procurá-la como alguém que cava em busca de um tesouro. A maioria das pessoas não se aproxima da tua sabedoria dessa forma. Elas a tratam de maneira casual. Leem um versículo aqui e ali. Ouvem um sermão de vez em quando. Pedem sabedoria quando estão em crise, mas a ignoram quando a vida está confortável. Mas Salomão está dizendo que isso não é suficiente, Senhor. A sabedoria exige fome, exige esforço, exige que seja uma prioridade, porque tu dás sabedoria generosamente àqueles que pedem, mas a dás àqueles que pedem com um desejo genuíno de recebê-la e viver por ela. Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não os repreende, e ela lhe será concedida. Essa é uma promessa incrível, Pai. Tu não retens sabedoria daqueles que pedem. Tu não nos fazes merecê-la. Tu não exigis que sejamos inteligentes primeiro. Tu dás generosamente, livremente, sem nos criticar por precisarmos dela. Mas o versículo seguinte diz algo importante, Deus. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Precisamos confiar que tu darás sabedoria. Precisamos acreditar que quando pedimos, tu respondes. Precisamos ter fé de que o teu entendimento está disponível para nós. Senhor, eu penso nas áreas em que preciso de discernimento agora. Relacionamentos em que não sei como lidar com conflitos, ou se devo ficar ou partir.
Decisões de trabalho em que não consigo ver o caminho certo a seguir. Situações familiares complicadas e confusas. Escolhas financeiras que podem impactar meu futuro. Questões sobre chamado e propósito que tiram meu sono. Confusão sobre o que tu estás me pedindo para fazer. Em todas essas coisas, Pai, minha própria sabedoria não é suficiente. Meu próprio entendimento falha. Eu preciso de ti. Eu preciso da tua perspectiva. Eu preciso ver essas situações da forma como tu as vês. Eu preciso saber o que tu sabes. Eu preciso de sabedoria da tua boca, não apenas dos meus próprios pensamentos, nem das opiniões de outras pessoas, nem do que parece lógico para mim. E aqui está o que estou aprendendo, Deus. Discernimento não é apenas sobre tomar a decisão certa no momento. É sobre desenvolver uma mente que pensa como tu pensas, um coração que valoriza o que tu valorizas, olhos que veem o que tu vês. É sobre ser transformado pela renovação da mente, para que eu possa experimentar e comprovar qual é a tua vontade, boa, agradável e perfeita. Essa transformação não acontece da noite para o dia, Senhor. Salomão não se tornou sábio em um dia. Sim, tu lhe deste sabedoria sobrenatural, mas ele também passou a vida inteira buscando escrevendo sobre ela, ensinando vivendo E mesmo com toda a sua sabedoria, ele ainda cometeu erros. Ele ainda se casou com mulheres estrangeiras que desviaram seu coração de ti. Ele ainda fez concessões que trouxeram consequências. Isso me mostra algo importante, Pai. Ter sabedoria e usar a sabedoria são coisas diferentes. Eu posso saber o que é certo e ainda escolher o que é errado. Eu posso ter entendimento e ainda assim ignorá-lo. Eu posso pedir discernimento e depois tomar decisões baseadas em sentimentos em vez do que tu me mostraste. É por isso que Provérbios fala tanto não apenas sobre adquirir sabedoria, mas sobre aplicá-la a Deus. Não apenas ouvir a instrução, mas segui-la. Não apenas conhecer a verdade, mas viver por ela. Sabedoria que não muda a forma como vivemos não é sabedoria real. É apenas informação. Conhecimento que não nos transforma é inútil. Então, Pai, eu oro hoje com o coração de Salomão. De onde quer que eu esteja, quaisquer que sejam as decisões que enfrento, qualquer confusão pela qual eu esteja passando, Senhor, dá-me sabedoria. Da tua boca, dá-me conhecimento e entendimento. Não estou pedindo isso de forma casual, Deus. Estou desesperado por isso. Eu preciso ver com clareza. Eu preciso saber o que é verdade. Eu preciso entender o que tu estás fazendo e o que estás me pedindo. Eu preciso de discernimento para navegar relacionamentos, decisões, desafios, oportunidades, tudo o que vier ao meu encontro. E estou disposto a buscá-la, Pai. Estou disposto a procurá-la como um tesouro escondido. Estou disposto a inclinar meu ouvido para a sabedoria e aplicar meu coração ao entendimento. Estou disposto a passar tempo na tua palavra. Estou disposto a ouvir quando tu falas. Estou disposto a mudar meu modo de pensar quando tu me mostras que estou errado. Estou disposto a obedecer ao que tu revelas, mesmo quando é difícil. Porque isto eu sei, Senhor. Meu próprio entendimento falhará. Minha própria sabedoria é limitada. Meu próprio discernimento é falho. Mas a tua sabedoria é perfeita. O teu entendimento é infinito. A tua perspectiva vê tudo com clareza. E tu prometeste dar sabedoria generosamente àqueles que pedem. Então eu peço, Deus, dá-me um coração discernente como deste a Salomão. Ajuda-me a distinguir entre o certo e o errado, entre a verdade e o engano, entre o que parece certo e o que realmente é certo, entre o caminho que leva à vida e o caminho que leva à destruição. E não me deis sabedoria apenas para uma decisão, Pai. Transforma minha mente, renova meu modo de pensar. Faz de mim alguém que vê o mundo da forma como tu o vês, que valoriza o que tu valorizas, que pensa como tu pensas, que toma decisões com base na tua verdade, e não nos meus sentimentos ou nos padrões do mundo. Eu quero ser conhecido como alguém que tem sabedoria, Senhor, não porque eu seja naturalmente inteligente, não porque eu tenha todas as respostas, mas porque eu te busco,
porque eu ouço a tua voz, porque eu vivo pela tua palavra, porque a sabedoria flui da tua boca para a minha vida e transforma tudo. Então, Deus, se há alguém assistindo a isso agora que se sente perdido, que não sabe que decisão tomar, que está confuso sobre qual caminho seguir, que precisa de clareza no meio do caos, que quer ver as situações da forma como tu as vês, eu oro para que essa pessoa ouça o que Salomão descobriu e passou a vida inteira ensinando. O Senhor dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Você não precisa resolver tudo sozinho. Você não precisa confiar em um entendimento humano limitado. Você não precisa tomar decisões no escuro. Deus oferece sabedoria. Ele a dá generosamente. Ele não a retém daqueles que verdadeiramente a buscam. Mas você precisa pedir, Pai. Você precisa buscar lá. Precisa valorizar lá, a ponto de procurar lá como um tesouro. Precisa ouvir quando Deus fala por meio da sua palavra. Precisa confiar que a sabedoria dele é melhor do que o seu próprio entendimento. Precisa estar disposto a seguir o que ele lhe mostrar, mesmo quando isso não fizer sentido para todos ao redor. Foi isso que Salomão fez, Senhor. Ele pediu sabedoria quando poderia ter pedido qualquer coisa. Ele a buscou por toda a vida. Ele ensinou outros a buscar lá. E sua sabedoria ainda fala conosco hoje porque ela não veio dele. Veio de ti. Essa é a oração de Salomão. Esse é o coração de Provérbios 2:6. Uma oração por discernimento. O reconhecimento de que a verdadeira sabedoria vem somente de Deus. Um compromisso de buscar entendimento da sua boca. Uma decisão de valorizar o seu conhecimento acima de todas as coisas. Pai, eu recebo essa oração hoje. Eu te peço sabedoria. Eu inclino meu ouvido à tua instrução. Eu busco entendimento na tua palavra. Transforma minha mente. Dá-me discernimento. Ajuda-me a ver com clareza. Faz-me sábio com a tua sabedoria, não com a minha. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém.